Salve pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Theo e hoje a gente vai dar uma olhada na relação entre o físico Oppenheimer e um livro que ele leu chamado Bhagavad Gita, que é muito importante para a religião hindu, que muitos hindus ficam na Índia e esse livro foi escrito na língua do sânscrito, que é um idioma bem complexo. E aqui tem a capa do livro, né? Isso em várias capas, é um livro bem antigo. Então, essa capa aqui é mais recente, né? Mas eu vou ter só para ilustrar. Mas bem, primeiro, quem foi Oppenheimer? Ele foi físico e professor, o pai da bomba atômica, né? Isso vai aprender depois. Estudou, um dos locais que ele estudou foi Harvard. Aqui temos uma linha do tempo da vida e da morte de Oppenheimer. Ele nasce em 1904. Aqui tem a foto dele mais jovem. Aí, ele nasceu uma família bem rica, bem abastada, em Nova York, em 1904. Uma família judia. Ele cresceu num boom científico, uma explosão científica, e estava muito otimista e tal, e de prosperidade nos Estados Unidos. Foi onde ele nasceu. Na época dele, ele ajudou a ter uma revolução na física, como vocês podem ler. Aí depois, teve a Segunda Guerra Mundial e o Projeto Manhattan, que ele ajudou, né, a desenvolver a bomba atômica. Que na época dele, teve a ascensão do nazismo, e estavam com medo, o Oppenheimer e o grupo dele, de. Olha eles aqui. Estavam com medo dos nazistas criarem a bomba atômica primeiro do que eles. Então, eles foram lá e desenvolveram. Aí, infelizmente, teve a explosão da bomba atômica no Japão, matando muitas pessoas. Aí, depois do pós-guerra, no caso, depois da Segunda Guerra Mundial, teve o pós-guerra e a Guerra Fria. Oppenheimer, ele se sentiu muito arrependido por ter criado a bomba atômica, então ele participou de movimentos contra o uso armamentista da bomba atômica. Ele presidiu a Comissão de Energia Atômica, aqui está aqui. Ele defendeu apenas o uso civil da energia nuclear e o banimento das armas nucleares. Ele foi contra o desenvolvimento da bomba de hidrogênio, que é uma bomba muito forte, mas muito forte mesmo. Ele morreu sendo perseguido, né? Ele perdeu o cargo nessa Comissão de Energia Atômica. Ok, mas por que Oppenheimer leu Bhagavad Gita? Bem, esse livro, na parte do épico Mahabharata, se passa no campo de batalha de Kurukshetra, no norte da Índia, onde Arjuna, o guerreiro, que está aqui na foto ilustrado, enfrenta um dilema moral antes da guerra, que era para a sabedoria do guia espiritual Krishna. E no livro temos vários ensinamentos, como o Dharma, que é o dever pessoal, a responsabilidade social, e o Karma, toda ação gera efeitos. E tem esse contexto, né, cultural da época, que o Mahabharata é um diálogo que acontece entre o Krishna, o guia espiritual à direita, e Arjuna, o guerreiro à esquerda. Que essa é uma ilustração daqui, ok? Que na época estava acontecendo uma guerra entre famílias. Aqui tem uma ilustração feita por Yarna, à esquerda o Arjuna e à direita o Krishna. Como eu falei antes, o guerreiro Arjuna enfrenta um dilema moral. Ele precisa entender a importância do Dharma, que é a ação correta, mesmo diante da dúvida, e do Karma. Toda ação tem reação, toda ação tem consequências. Algo que Oppenheimer entendeu tarde demais. Muitas casas foram destruídas, muitas vidas foram tiradas, e não tinha como voltar atrás. O estrago já estava feito. O físico fala, então, agora me tornei a morte, o destruidor de mundos. Ele fala isso em um vídeo que ele gravou na época, que ele tirou essa frase do Bhagavad Gita, vídeo em que estamos falando. Aí,
que isso tem a ver com o livro? Bem, nele, o guia espiritual Krishna dá conselhos pro nosso guerreiro Arjuna, falam que, pô, tu não vai morrer e tal. Você precisa fazer o certo mesmo assim. Ficar calmo. Entender que a vida é um ciclo de vida e morte. Aí, o Krishna aparece na forma cósmica para ele, falando com todo mundo morto e tal, na visão. E aí, Arjuna ele se assusta. Mas depois ele fica calmo. Por quê? Porque ele percebeu que tudo tem um fim. Todo mundo vai morrer algum dia. E a guerra já estava em andamento entre as famílias. Então, cedo ou tarde, tudo ia acabar sendo morto e tal. Que guerra só destrói, né? Já o Oppenheimer, ele não foi aconselhado. Ele só percebe depois que ele fazia muita destruição e tal. E que podia ter sido evitado. E por isso não encontra seriedade, mas assombro. Então fica a reflexão, né? Devo agir, mesmo sabendo que minha ação causará destruição? Resumindo, de forma simples, o Arjuna, ele sabia que esse é um instrumento. Ele foi avisado antes, que ele ia causar destruição e tal, um instrumento de guerra. Só que Oppenheimer, ele não foi avisado disso antes, infelizmente. E aí ele foi só um instrumento de guerra e tal, ele foi usado e acabou causando muita destruição. Em resumo, é isso. Mas por que um físico precisa aprender sânscrito? Bem, porque a gramática dele, Panini, não estou falando da Panini, aquela loja. Não, estou falando da Panini, a gramática do sânscrito, é muito formalizada, muito rigorosa, logicamente. Aí ele aprendeu que ele gostava de desafios linguísticos. Na escola, que era de caráter humanista, ele lia grego e latim, e ele admirava muito poesia. E ele provavelmente aprendeu sânscrito para não perder significados pela tradução. E geralmente acontece isso, né? Quando a gente vai ler uma obra traduzida, acontece perda de significados e tal. Aí eu peguei uns trechos do livro Oppenheimer e a Bomba Atômica, de 90 minutos, do escritor Paul Strathairn, e diz o seguinte: à noite, Oppenheimer lia irrestritamente de mineralogia a Platão. Apreciava, sobretudo, a poesia melancólica, intimista do modernista T.S. Eliot. O que ele está dizendo aqui? Que Oppenheimer ele tinha um amor muito grande pelo conhecimento. Ele ia desde ciências, da mineralogia, até filosofia, Platão. Já o segundo trecho cita o físico Dirac, Paul Dirac. Quando Dirac soube que ele chegara a escrever poesia, perguntou: como pode se dedicar às duas, poesia e física? Elas são opostas. Na ciência, pretende-se dizer algo que ninguém antes sabia, em palavras que qualquer um consegue entender. Na poesia, é exatamente o contrário. Ou seja, diz algo que todo mundo sabia em palavras difíceis. Aqui tem um questionamento, né? De um físico, de outro físico, quando soube que Oppenheimer lia poesia. Aí mostrando exatamente o amor que Oppenheimer tinha também pela linguística, pela poesia, pela literatura. Uma breve reflexão é para evitarmos os atos que Oppenheimer teve, de evitar guerras e também de termos o mesmo amor que Oppenheimer teve pelo conhecimento, independente da nossa área, independente se vai ser exatas, se vai ser linguagens, se vai ser biológicas, se vai ser humanas, ou se a gente não vai nem fazer faculdade. Bem, é para termos amor ao conhecimento. Leia de tudo um pouco. Aqui estão as fontes que eu peguei do estranhos. Tipo assim, eu tive essa ideia, mas quando eu fui pesquisar, o vídeo já tinha um vídeo falando sobre, então eu vou botar aqui as fontes. Do Oppenheimer, o hinduísmo, a bomba atômica, o Estranha História. É um canal muito bom, admiro bastante ele. E aqui, uma notícia aqui do The Times of India. O que fez Oppenheimer interessado no sânscrito e o Bhagavad Gita. Então aqui estão as fontes, estou dando o devido crédito. E espero que vocês estejam bem, que vocês fiquem bem e até depois.